Imagine que é março de 2026. Você é coordenador de logística em Columbus, Ohio. Seu salário anual é de $77 mil. Não é rico, mas é estável. Você tem uma prestação do carro, um crédito para móveis, uma assinatura na academia que realmente usa e uma casa que comprou há 2 anos com um financiamento de 7,1%. Você também acabou de financiar um novo sistema de ar-condicionado com a sua companhia de energia. Você fez tudo isso porque pareceu razoável na época. Cada uma dessas decisões tinha uma prestação mensal atrelada. E cada uma dessas prestações parecia administrável isoladamente. Então, seu empregador anuncia uma reestruturação. Suas horas de trabalho são reduzidas em 20%. Sua renda mensal cai cerca de os $900. E pela primeira vez, você se senta e soma todas as suas dívidas. O valor é de os $3.400 por mês. Seu salário líquido, agora reduzido, é de os $3.600. Você está aos $200 do limite. Não da pobreza. Não de uma catástrofe. Apenas de uma conta inesperada. Um conserto de carro. Uma coparticipação médica. Um aumento de aluguel. Uma única coisa. Essa é a distância entre sua vida atual e uma cascata de pagamentos atrasados, juros de mora, e danos ao seu score de crédito que o acompanharão por anos. Agora imagine outra pessoa. Mesma cidade, mesma faixa de renda, mesmo cargo em uma empresa diferente. Mesmo anúncio de reestruturação, mesma redução de 20% na jornada de trabalho. 6 meses depois, essa segunda pessoa está desconfortável, sim. Ela fez ajustes, mas não está em crise. Não tem prestação de carro. Os móveis são dela. Não tem dívidas de assinaturas, financiamentos de eletrodomésticos, nem saldos de compras parceladas esperando para serem zerados. As obrigações mensais dela são menos da metade das suas. A redução de renda foi dolorosa para ela. Para você, foi catastrófica. A diferença entre essas duas pessoas não é a renda, não é a inteligência, nem mesmo a disciplina da forma como a maioria das pessoas a entende. A diferença reside em uma série de decisões de compra. 8 categorias específicas de compras, que em 2026 se tornaram silenciosamente e estruturalmente perigosas, de uma forma que não eram há uma década. Não porque as compras em si sejam novas, mas porque as condições econômicas que as cercam mudaram de maneiras que transformam decisões financeiras comuns em armadilhas de longo prazo. Isso não é teoria. Cada mecanismo descrito aqui está documentado ao longo dos ciclos econômicos. O padrão se repete. E em 2026, as condições estão alinhadas de uma forma específica que torna essas 8 compras mais perigosas do que em quase qualquer outro momento recente. Eis por que isso importa. A maioria das pessoas avalia as compras individualmente. Elas se perguntam se podem arcar com a parcela mensal. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é: o que acontece com essa obrigação se minha renda cair 20% e permanecer nesse patamar por 18 meses? Porque esse cenário não é abstrato agora. Ele está se concretizando em diversos setores simultaneamente. Esta é a estrutura. E dentro dela, aqui estão as 8 compras que vão te enganar. A primeira opção é um veículo novo financiado às taxas atuais. No início de 2026, a taxa de juros média para financiamento de carros novos nos Estados Unidos era superior a 9%. O preço médio de um veículo novo era superior a $48 mil. Com esses valores, um financiamento padrão de 72 meses resulta em uma mensalidade acima de $850. E essa mensalidade não inclui seguro, que aumentou 40% nos últimos 3 anos na maioria dos principais mercados, nem registro, manutenção ou combustível. O veículo desvaloriza no momento em que sai da concessionária. No 18º mês, você deve mais do que o carro vale. E você fica preso a uma obrigação mensal de os $850, independentemente do que aconteça com sua renda. Este não é um problema novo, mas a gravidade é. Em 2019, as taxas médias de empréstimo estavam perto de 5%. Os cálculos eram desconfortáveis, mas administráveis. A 9%, o mesmo veículo custa dezenas de milhares a mais ao longo da duração do financiamento. E as pessoas que assinam esses contratos o fazem porque a prestação mensal ainda parece acessível hoje. A pergunta que elas não fazem é o que acontece quando essa situação deixar de ser viável. Em 2008, as retomadas de veículos dispararam com o aumento do desemprego. As pessoas não deixaram de precisar de transporte. Elas simplesmente deixaram de conseguir arcar com as prestações que haviam assumido em um cenário econômico diferente. A retomada do veículo não resolveu o problema. O saldo devedor, ou seja, o valor que ainda se deve após o carro ser vendido em leilão por um valor inferior ao saldo devedor do financiamento, acompanhou as pessoas por anos. A armadilha não é o carro. A armadilha é a obrigação fixa no pico do ciclo de taxas de juros, atrelada a um bem que se deprecia.
A segunda opção é a reforma residencial discricionária financiada por meio de patrimônio próprio ou crédito. As linhas de crédito com garantia imobiliária emitidas entre 2022 e 2025 são instrumentos de taxa variável. Quando as taxas subiram, os pagamentos mensais dessas linhas também aumentaram. Muitos proprietários utilizaram o patrimônio imobiliário para reformar cozinhas, finalizar porões e construir piscinas. Essas reformas foram vistas como investimentos no imóvel. Em alguns casos, de fato, foram. Mas a obrigação é real, independentemente de o mercado recompensar ou não a reforma. Em 2026, os valores dos imóveis em muitos mercados estabilizaram ou sofreram uma leve queda. A margem de segurança, que dava a sensação de segurança ao tomar empréstimos, diminuiu. E a prestação mensal de uma linha de crédito imobiliário, ELOC, de $60.000 com taxa variável, nas taxas atuais não é pequena. Se a renda do proprietário diminuir, essa obrigação não diminuirá na mesma proporção. O paralelo histórico é evidente. No período que antecedeu a crise de 2008, os proprietários de imóveis americanos extraíram trilhões em patrimônio imobiliário. Esse dinheiro financiou consumo, reformas e consolidação de dívidas. Quando os valores caíram, muitos se viram em situação de inadimplência, devendo mais do que o valor do imóvel, além de arcar com a obrigação do patrimônio como um fardo mensal à parte. A reforma tornou a casa mais confortável, mas não protegeu a família da estrutura que haviam construído ao redor dela. A terceira é a infraestrutura de estilo de vida com alto custo de assinatura. Este é menos visível e mais insidioso porque nenhuma assinatura individual parece significativa. Um serviço de streaming aqui, um kit de refeições ali, um aplicativo de exercícios, armazenamento em nuvem, uma assinatura de notícias, um pacote de software, um plano premium de música, um aplicativo para as crianças. Em 2026, a família americana média terá entre os $300 e os $400 em custos mensais de assinaturas, em grande parte automáticas. Elas se renovam sem revisão. Raramente são canceladas porque o cancelamento exige esforço e atenção. Não se trata de frugalidade como virtude. Trata-se da estrutura de custos fixos. Cada assinatura é um compromisso que exige cancelamento ativo para ser rescindido. Quando a renda cai, essas são algumas das últimas coisas que as pessoas consideram, porque individualmente parecem pequenas, mas coletivamente representam centenas de dólares por mês em obrigações que silenciosamente consomem a margem que, de outra forma, serviria como reserva. No período pós-2008, pesquisadores que estudavam a fragilidade financeira das famílias descobriram que não eram as grandes despesas individuais que causavam os danos mais persistentes. Era o acúmulo de pequenas despesas recorrentes que as pessoas nunca analisavam em sua totalidade. A economia por assinatura é essa dinâmica industrializada e automatizada. A quarta opção é o financiamento de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Os serviços de compre agora, pague depois e os contratos de financiamento no varejo tornaram-se parte integrante do comportamento de compra do consumidor. Um sofá, financiado em 24 meses. Uma geladeira com juros zero que se convertem em 29% de juros anuais se o pagamento não for integral. Um laptop por meio de um plano de parcelamento mensal, um celular novo com pagamento parcelado pela operadora. Cada uma dessas opções existe porque elimina a barreira do preço no momento da compra. Você para de pensar no custo total e passa a pensar no valor da parcela mensal. E o valor da parcela mensal sempre parece administrável. O que esses arranjos fazem estruturalmente é transformar compras únicas em obrigações contínuas. Eles eliminam a flexibilidade que as compras à vista proporcionam. Quando você possui seus móveis integralmente, um mês ruim é apenas um mês ruim. Quando você deve sentar uns R$140 por mês pelos seus móveis até 2027, um mês ruim se torna um risco de inadimplência. Em famílias com vários contratos desse tipo simultaneamente, a obrigação mensal total decorrente desses arranjos de financiamento aparentemente pequenos pode facilmente ultrapassar $500. São os $500 que devem ser pagos independentemente de variações na renda. Essa é a armadilha. Não se trata de um item individual, mas sim do acúmulo de obrigações fixas atreladas a objetos que já estão totalmente integrados ao cotidiano, tornando o cancelamento praticamente impossível. O quinto ponto é o custo das mensalidades das escolas particulares, que está no limite da acessibilidade financeira. Esta é talvez a categoria mais carregada de emoção desta lista, e é exatamente por isso que é a mais perigosa. Os pais que se esforçaram para colocar os filhos em escolas particulares, muitas vezes ultrapassando os limites do que sua renda permite, assumiram uma obrigação recorrente da qual é psicologicamente muito difícil se desvencilhar. Em 2026, as mensalidades das escolas particulares de ensino fundamental e médio nas principais cidades americanas variam de uns $18.000 a mais de uns $55.000 por ano,
Famílias que optaram por essas instituições durante um período de renda mais alta ou maior segurança financeira podem agora descobrir que uma mudança de emprego, um divórcio, um problema de saúde ou mesmo um aumento significativo na taxa de juros de outras dívidas tornou o pagamento das mensalidades insustentável. Mas o custo de abandonar a escola não é apenas financeiro. Envolve a ruptura do ambiente social da criança, do seu histórico escolar e das suas amizades. Os pais sacrificam tudo antes de tirar um filho da escola. E as instituições sabem disso. Essa dinâmica faz com que os compromissos com as mensalidades escolares estejam entre as obrigações mais difíceis e prejudiciais que uma família de classe média pode assumir em um cenário de renda incerta. O padrão histórico se repete após cada recessão. Famílias que haviam se esforçado para pagar a educação privada se viram obrigadas a liquidar suas reservas de aposentadoria e contrair dívidas adicionais para manter a matrícula. Elas protegeram o pagamento das mensalidades à custa de sua própria estabilidade a longo prazo. O sexto imóvel é uma segunda propriedade adquirida com financiamento a taxas variáveis ou de curto prazo. Em mercados onde os valores dos imóveis subiram acentuadamente entre 2020 e 2023, um segmento de famílias de classe média comprou segundas propriedades, casas de férias, aluguéis para investimento, imóveis para aluguel de curta duração destinados a gerar renda em plataformas que, desde então, sofreram pressão regulatória e saturação de mercado em muitas cidades. Essas compras eram frequentemente financiadas de forma agressiva. Hipotecas de curto prazo com taxas de juros variáveis, estruturas de pagamento apenas de juros, empréstimos que presumiam que a renda do aluguel cobriria o pagamento. Em 2026, várias dessas premissas se mostraram menos confiáveis. A renda de aluguel em mercados saturados de curto prazo diminuiu. Os ajustes nas taxas de juros das estruturas de hipotecas com taxas variáveis aumentaram os pagamentos mensais. Os valores dos imóveis se desvalorizaram em alguns dos mercados mais populares. Uma família com duas hipotecas baseadas em uma única fonte de renda e com o segundo imóvel já não gerando a renda projetada, encontra-se numa situação com poucas opções viáveis. Vender num mercado em baixa pode não ser suficiente para cobrir o saldo devedor. Alugar a longo prazo também pode não ser suficiente para pagar a hipoteca. Manter o imóvel exige continuar a subsidiar o pagamento com a renda principal. Essa é a mesma geometria que destruiu a riqueza da classe média em 2008, não a pobreza. O que causou foi o endividamento excessivo em ativos alavancados durante a fase otimista de um ciclo. A sétima categoria abrange procedimentos médicos e estéticos eletivos financiados em planos de pagamento. O financiamento de serviços médicos expandiu-se significativamente. Abrange tratamentos odontológicos, procedimentos estéticos, cirurgias eletivas, tratamentos de fertilidade e correção da visão. Os mecanismos de financiamento para esses serviços são frequentemente estruturados como instrumentos de juros diferidos. Isso significa que os juros acumulam durante o período promocional e vencem caso o saldo não seja pago integralmente até o prazo final. As pessoas assinam esses contratos quando o procedimento parece urgente ou emocionalmente significativo. A mensalidade é baixa, o período promocional parece longo. O que acontece na prática é que imprevistos acontecem, o saldo não é quitado integralmente e os juros acumulados, frequentemente entre 26% e 30%, são adicionados ao saldo devedor retroativamente. Trata-se de uma estrutura predatória bem documentada que os consumidores subestimam constantemente. O Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, Consumer Financial Protection Bureau, já alertou repetidamente sobre isso. E ela está se expandindo justamente porque os custos com saúde aumentaram tanto os gastos diretos que o pagamento em dinheiro deixou de ser viável para a maioria das famílias de classe média. O oitavo é um negócio ou empreendimento paralelo financiado com dívida pessoal. Em uma economia onde a instabilidade de renda levou milhões de pessoas ao empreendedorismo e à busca por renda extra, um número significativo de indivíduos financiou seus empreendimentos usando cartões de crédito pessoais, empréstimos pessoais e patrimônio imobiliário. O risco do negócio é real, mas eles transferiram esse risco para sua estrutura financeira pessoal. Quando o empreendimento apresenta um desempenho abaixo do esperado, o que acontece com a maioria nas fases iniciais, a dívida não sofre com isso. A dívida é fixa. A dívida gera juros. A dívida afeta o crédito pessoal e, em alguns casos, é garantida por bens pessoais. Na Argentina, em 2001, as famílias mais afetadas da classe média não foram as que não possuíam bens. Foram aquelas que haviam assumido riscos financeiros pessoais para financiar negócios e que haviam garantido esse risco com suas casas e economias. Quando o sistema entrou em retração, os negócios faliram e as garantias foram confiscadas. Elas perderam tanto o negócio quanto a base que haviam arriscado para construí-lo. O risco não é o problema.
O problema é financiar o risco empresarial com obrigações fixas pessoais, garantidas por ativos pessoais, num ambiente de taxas de juro elevadas. Eis a estrutura subjacente a todas essas 8 compras. Elas compartilham uma arquitetura comum. Todas convertem renda em obrigações fixas. Todas reduzem a margem entre sua renda atual e seu ponto de ruptura. E todas fazem isso durante um período em que essa renda é menos estável do que em praticamente qualquer outro momento das últimas 2 décadas. As condições em 2026 são específicas. As taxas de juros estão altas. Os valores dos ativos em muitas categorias estão estagnados ou em declínio. O emprego nos setores administrativos e de qualificação média foi impactado pela tecnologia em um ritmo sem precedentes na história recente. As redes formais de proteção social, como seguro-desemprego, indenizações por demissão e sistemas de previdência, enfraqueceram na maior parte do setor privado. Nesse cenário, cada obrigação fixa que você assume é uma aposta na estabilidade da sua renda. Quanto mais obrigações você tiver, maior será essa aposta. E a estrutura das finanças de consumo modernas é projetada, matematicamente e não por conspiração, para maximizar o número de obrigações que você possui. Cada plano de pagamento, cada assinatura, cada contrato de financiamento é um produto construído sob a premissa de que sua renda continuará e que você não analisará o valor total. As famílias que atravessam períodos de crise econômica ilesas não são aquelas que nunca gastam. São aquelas que entendem a diferença entre uma compra e uma obrigação. Uma compra se completa quando é feita. Uma obrigação permanece com você. Ela não se ajusta quando sua renda se ajusta. Ela não se suaviza quando a sua economia piora. Ela é fixa, recorrente e, em muitos casos, legalmente exigível contra seus bens. A professora de Cleveland, em 2008, não perdeu sua aposentadoria por ter feito maus investimentos. Ela a perdeu porque confiou em promessas de pessoas cujos interesses não estavam alinhados com os dela. O dentista de Buenos Aires, em 2001, não perdeu suas economias por negligência. Ele as perdeu porque confiou em um sistema que mudou as regras enquanto ele dormia. As famílias que sobrevivem a esses momentos não são as que previram nada. São as que tinham menos dívidas quando a pressão chegou, menos obrigações, mais margem de manobra. Essa margem não é sinal de oportunidade perdida. É o espaço entre sua renda e o seu ponto de ruptura. Em 2026, esse espaço é menor para mais pessoas do que tem sido há muito tempo. E as compras desta lista são a forma de reduzi-lo, um pagamento mensal, aparentemente razoável de cada vez. O padrão não está chegando. Para muitas famílias, ele já está em curso. A única questão é quantas obrigações você terá atreladas à sua renda antes de começar a senti-las. Este canal existe para rastrear esses mecanismos antes que eles se tornem pessoais, antes que afetem suas economias, seu carro, sua casa, antes que o pagamento mensal que você concordou em outra época se torne a armadilha da qual você não consegue escapar nesta. O padrão já está em movimento. Esta é uma análise histórica e educacional, não uma recomendação financeira ou de investimento.